Olá, tudo bem? Eu aqui improvisando. Gente, boa noite. Desculpem a hora. Não sei se vai ficar boa em função da internet, porque eu estou na praia, no apartamento, a internet não é boa. Mas eu vou tentar fazer. Se ficar ruim, aí eu vou ter que encerrar, tá? Bom, tudo bem, Juzinha? Vamos falar sobre paciência. Ju, paciência, né? Tu que me conhece me ajudou muito com paciência. Preciso ainda aprender muito sobre paciência. Tudo bem, Alcione? Vou dar oi aqui pra vocês. Amanhã eu tô aí, Alcione. Daqui a pouco mais. Então, assim, né? Só pra entender. Estou na praia. Eu estava esse fim de semana na Pós, em Floripa. Acabei vindo aqui pra praia, vim ontem à noite. Estou em Balneário Camboriú, tomei um torrão. Hoje nem tinha sol, mas eu fiquei na beira da praia batendo papo, tomando chimarrão. Tô aqui bem queimado, vocês podem ver, né? O óculos tá disfarçando um pouquinho. Mas vamos lá, né? Como vocês já me conhecem, vocês sabem que eu sempre gosto de falar sobre coisas que estão acontecendo comigo, faz mais sentido pra mim. Mas eu vou falar um pouquinho sobre os aprendizados que eu tô tendo em função disso. Tá dando pra me ouvir certinho? Porque não sei como que tá a internet. Eu tô vendo também que eu tô meio rouca, não sei se o volume tá baixo. Mas me avisem o que vocês estão achando. Tudo bem, Lu? Então, assim, né? O que eu queria falar hoje com vocês? Por que paciência? Faz mais ou menos umas 2 semanas eu sou a neurótica dos controles, então eu sei mais ou menos o tempo que faz, eu venho acompanhando. Faz umas 2 semanas que eu tô atacada, né? Na minha cidade, atacada significa irritada. Toque em mim, eu fico virada, tipo, fala alguma coisa, parece que tá me provocando, eu tô mais sensível do que o normal. Às vezes as pessoas falam coisas pra mim, passa assim. Agora, um olhar atravessado é o suficiente pra me irritar. Tudo eu tô irritada. A Tatá, que tá aí, trabalha comigo, sabe, né, Tatá? Eu ando meio nos cascos nas últimas 2 semanas. Então, assim, eu não sabia muito bem o que tava acontecendo, só sabia que eu tava irritada. Eu estava atribuindo a isso ao trabalho, que eu tava muito cansada, eu tava trabalhando muito, tava correndo muito, tava bem, assim, agitada, e eu tava achando que isso tinha a ver com cansaço. Por isso que eu tava tão irritada. Aí eu vim sexta pra Floripa e na sexta-feira eu tinha um compromisso e não saiu da forma como eu desejava. E aquilo me desmontou, assim, eu saí depois do compromisso, fui tomar um café com uma amiga, eu chorei bastante e falei pra ela assim, as coisas não dão certo pra mim, porque as pessoas não gostam do meu jeito, eu sou uma pessoa muito explosiva. E ela falando assim, não viaja, né? Tu é uma pessoa mais sincera, tu é uma pessoa mais objetiva, mas tu não foi mal educada nem nada, não surta. Mas eu tava me sentindo, sabe aqueles dias que a gente se sente o cocô do cavalo, do bandido, enfim, né? Eu tava me sentindo muito pra baixo, muito pra baixo. E ela assim, o que tá acontecendo contigo, assim, tu não é assim. E eu falando e metendo pau em mim, porque tu é ruim, que tu é isso, né, falando de mim mesmo. E ela assim, eu não sei o que tá acontecendo, mas tu tá demais. E eu só dizia pra ela assim, eu sou insuportável, insuportável. Enfim, aí passou sexta, eu vi meus amigos do ano passado que trabalhavam comigo lá na Fiesc. E eles estavam ali conversando sobre o que tinha acontecido. Ju, relaxa, não teve nada demais, né? Tu tá exagerando, tá tudo certo. E eu, ruim, atacada. Aí eu fui pra aula, e eu gosto da aula, gosto dos meus colegas, atacada, irritada, parecia que a professora falava as coisas, parecia que era pra mim diretamente. E sim, de verdade, eu não sou assim tão persecutória, né? Mas tava atacada, tudo me irritava. E até que eu fui indo na aula, as coisas foram acontecendo, nós fizemos uma dinâmica. Eu acho que aí foi no sábado, aí eu acordei sábado, eu dormi na casa dessa minha amiga Camila no sábado. E ela comentou comigo alguma coisa, eu falei, eu sou insuportável. Ela assim, tu acabou de acordar e tu já tá assim de novo. O que tá acontecendo contigo? E eu sem entender o que tá acontecendo. Fui pra aula, e a aula também falando várias coisas, até que a gente fez uma dinâmica na aula
E eu desatei a chorar. Chorei. E eu achei que eu tava chorando em função do que tinha acontecido na sexta comigo. E aí eu me peguei, sem querer, veio uma frase na minha cabeça, olha que louco, né? Eu ouvi a frase veio sozinha na minha cabeça e eu ouvi assim: mãe, por que tu me abandonou? Por que tu foi embora? E aquilo me dava uma raiva enorme. E aí, nossa, aí caiu a minha ficha. Então, assim, claro, a Juliana tá falando dela de novo, né, gente? Eu sei, eu vou falar de mim, porque, né, é de mim que eu tô falando, então fica mais fácil. Mas se isso puder ajudar vocês pro que vocês passam... Então, o que tá acontecendo comigo? Né? Eu entendo que eu estou passando por um processo de luto. Nesse processo de luto, existem várias fases. E aí eu me dei conta que eu estou entrando na fase da raiva. Sempre quando algo não dá certo, que a gente perde alguma coisa, seja um emprego, seja uma pessoa que a gente ama, a gente vai vivenciar o luto. E o luto tem várias fases, e eu estou na fase da raiva. Por isso que eu tô tão irritada, tão irritada. Então, meninas, a Janete tá aí, a Tatá tá aí, que elas trabalham comigo. Me perdoem, tá? Não é com vocês, é comigo. Eu estou passando por um momento delicado. Mas o que isso tem a ver? Eu sentei no colo de uma colega minha, eu tava muito carente, muito infantil na pós, olha que engraçado, eu tava me sentindo uma criança. E aí uma colega minha da pós, muito querida, Dani, me abraçou e ela assim, senta aqui que eu vou te dar um colo, né? E ela falou assim: Ju, tu precisa ter paciência contigo. Tu precisa entender que tudo é um processo. Independente, né, do que a gente tá passando, às vezes a gente quer que passe rápido. Tá, já entendi, passa, sabe? Acaba de uma vez, vamos pra outra fase. Mas a gente não pula de fases, a gente passa pelas fases. E aí, né, Ju que tá aí, me ajude a comprovar, a Dani também que entrou agora. Então assim, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Eu sou uma pessoa que eu ia ser muito feliz se eu fosse um canguru ou um coelho, que eu ia sair pulando, né? Eu não gosto de passar. Então, assim, essa coisa de caminhar devagar, de viver aquilo, me angustia. Aquilo tudo me incomoda, assim. É muito difícil vivenciar, sabe? Porque machuca. Então, às vezes, a gente passa por situações, até coisas bobas no nosso dia a dia, porque o nosso dia a dia, muitas coisas ficam nos alfinetando, nos incomodando, e aí a gente assim, que passa a hora pra eu sair daqui de uma vez, ou essa pessoa é chata, quero que dê a hora pra eu poder ir embora pra minha casa. E aí fez, né, essa situação toda faz eu refletir sobre isso. Não é a pessoa que tá me alfinetando, não é a situação que tá me incomodando, mas eu ter que passar por isso é que eu não quero, entende? O passar pela situação desconfortável me gera dor, ou me incomoda, ou me tira da minha zona de conforto, ou, né, cada pessoa tem que avaliar o que acontece. Mas esse passar, esse processo, é que gera toda essa incomodação. E essa incomodação, que é o que eu tô falando, a gente não tem a paciência de suportar. A gente prefere que passe de uma vez a fase ruim pra gente chegar na parte feliz de novo. Mas a gente não pode pular, né? Não existe essa opção na vida. Talvez em filmes ou em séries a gente vai lá e pula alguma coisa que a gente não gosta, a gente passa por outra coisa, mas não acontece na vida. A gente precisa passar. Todo sofrimento, todo medo, situações difíceis que a gente passa, né, no trabalho, problemas com dívida. Então, semana passada, né, até foi a última semana do mês. Quem tem empresa, que nem eu, sabe, a gente não ganha dinheiro suficiente, a gente tem que pagar as contas, a gente tem que começar a guardar o dinheiro para pagar os funcionários na semana seguinte, e as coisas não acontecem como a gente tá, pronto, ali a gente já começa, e agora? Então a gente tem que esperar passar, a gente não tem controle, a gente precisa vivenciar aquilo e ver o que acontece. Então, assim, diante de tudo isso que eu passei, eu acabei tomando uma decisão. Eu decidi que eu não ia na aula hoje. Eu tinha aula hoje ainda da pós. Falei com a professora, ela me deu um trabalho pra fazer. E eu decidi que eu vinha pra Balneário Camboriú porque a minha família tá aqui. E eu pensei, bom, por que não?
né? Então eu vou embora. Até foi um amigo meu que me sugeriu, e aí eu acabei vindo embora. E passou a minha raiva? Passou a minha irritação? Não passou. Mas o que acontece? Eu tô passando por um momento difícil com pessoas que eu gosto. Então tudo fica mais fácil, entende? Então fica mais fácil suportar. A gente não precisa suportar sozinhos todas as coisas que acontecem na nossa vida. A gente vai passar, de qualquer forma. Então, pelo menos a gente passa com pessoas que nos ajudam a carregar esse fardo. Então, fica um pouco mais divertido, fica um pouco mais leve. Eu ganhei mais colo, mais abraço, que talvez no dia a dia, irritada, eu afasto as pessoas, porque ninguém quer ficar tomando porrada, né? De todos os lados. Enfim, vocês estão mais quietinhos, né? Mas eu quero também fazer uma coisa mais rápida. Se alguém tiver alguma pergunta, faça rapidinho por aí. Mas o que eu queria deixar de recado? Amanhã é segunda. Amanhã começa a semana. Amanhã é aquela correria. Amanhã a gente volta para nossa rotina. Já estamos em abril. Amanhã começa um novo mês. E a gente correndo atrás da máquina. Provavelmente, normalmente no domingo, pra mim não vai ser, porque amanhã eu não vou ainda voltar pra minha rotina normal, ainda vou passar em Floripa, vou atender o pessoal amanhã da marmoraria que tá aqui, o Alex e a Alcione. Então, mas normalmente a gente pensa, putz, amanhã é segunda, amanhã começa tudo de novo. A gente tira o fim de semana pra descansar e chega a segunda e aí a gente começa de novo. Vamos ter que enfrentar de novo alguém que a gente não gosta no trabalho. A gente vai ter que enfrentar alguma situação que a gente não quer lidar. A gente vai ter que passar por algumas situações desafiadoras. Ou a gente vai ter que acordar cedo, na pior das hipóteses, porque domingo a gente dorme até mais tarde. Mas assim, amanhã é segunda. De novo, todo compromisso que a gente tem. Mas o que a gente tem que pensar, né? Aqui vocês já estão falando, a minha mana ali colocando, a Paola, é um novo mês, são novas oportunidades. Se a gente pensar, tudo aquilo de incomodação que a gente passa, são oportunidades. Se eu não tivesse passado pelas dificuldades na sexta, no sábado, eu não teria me dado conta que eu estava tentando passar por cima de um processo de luto que eu preciso vivenciar. Então toda dor, eu vou chamar de dor aquilo que é incômodo, tá? Mas todo incômodo, com certeza, ele faz a gente refletir. E aí a reflexão ela é importante para a gente entender o que a gente precisa fazer, então, para melhorar aquilo. E isso é fortalecimento, entende, gente? Então a gente tem que entender, então aqui, que nem a Paola tá falando, o Cristiano também, meu primo, ele tá falando, olha só, é novo mês, novas metas. É exatamente isso. A gente tem que olhar para o futuro. Então ontem, quando eu vinha vindo de Floripa, né, de noite, depois da pausa aqui pra Balneário Camboriú, eu vinha chorando muito, como há muito tempo eu não chorava, assim. Só chorei, assim, lá, logo que ela faleceu. Eu chorava muito, muito, berrava no carro, de dor. E aí eu comecei a pensar assim, eu tava em desespero. E eu pensava, calma, vai passar. Eu comecei a pensar o que eu tinha ainda na vida pela frente e eu me dei conta do risco que eu tava me colocando na BR, porque eu tava chorando e meu olho tava embaçado, eu tava de óculos e era de noite, assim, Ju, calma. Tem toda uma vida pela frente, muita coisa vai acontecer, muita coisa legal vai chegar e talvez tu precise aprender a ter paciência, a lidar com a perda, a sentir dor e não deixar isso te abalar. Entende? Então tudo isso foi fazendo sentido de coisas que eu precisava aprender para enfrentar o futuro. Então, novas metas são coisas importantes para fazer com que a gente passe pelo processo que a gente não quer passar muitas vezes. Se a gente fica olhando só a segunda-feira, que é chato, fica olhando só a pessoa do trabalho que eu vou ter que encarar, ou fica só pensando as contas que eu tenho para pagar, aquilo tudo toma uma proporção muito grande, muito difícil. E quando a gente pensa que é só um pedacinho pequeno dentro de algo muito legal que a gente ainda tem para vivenciar ao longo de toda a vida, aquilo fica muito mais fácil de suportar. Então fica mais tranquilo. Não sei se faz sentido assim que eu tô falando, né? Porque hoje eu tô bem falante, porque eu tô bem ansiosa, né? Tá bem nítido. Mas sim, oi Malu. Malu tá entrando aqui.
Então era isso assim que eu queria deixar de recado, né? Quando a gente olha pra frente, que a gente olha pro futuro, mesmo que incomode, fica mais fácil suportar. Então, quando a gente tem novas metas, tem um mês novo, normalmente a gente tá mais empolgado. Então, essa empolgação nos ajuda a passar por aquilo que é difícil. Faz sentido? Não? Sim? E aí, frasezinha pra gente encerrar, né? Eu até cheguei a anotar aqui que eu achei ela bem legal. Tudo que a gente passa, ele não é um impedimento. A gente não passa por situações difíceis para que a gente paralise e fique parada, tipo, o mundo não quer que a gente passe. Não, aqui acabou, tu já chegou no final, não. Mas eles são pequenos percalços para que a gente se fortaleça. E aí, então, a gente tem que ser corajoso. Corajoso para enfrentar o que tem, que vai vir na nossa frente, né? A gente vai ter que enfrentar. E, principalmente, paciência. Paciência de entender que as coisas têm que acontecer e elas vão passar. Não conheço ninguém que vive numa situação de desespero a vida inteira. As pessoas vivem um sofrimento e muitas vezes elas acabam se prendendo nisso porque ela não entendeu que aquilo não é um impedimento. Aquilo é apenas um fortalecedor. Então, quando vocês virem alguém que está barrado, gente, não é para parar. É entender, é fortalecer, é mudar, é achar novas escolhas, é enxergar novas oportunidades e ter novas oportunidades e seguir mais forte. Se vocês verem alguém assim parado, ajudem essa pessoa a passar, porque graças a Deus, eu confesso, eu tive muita ajuda nesse fim de semana. E venho tendo nessas últimas 2 semanas, então assim, o pessoal que trabalha comigo tá sendo super compreensivo, porque eu tô insuportável, e aí agora eu vou corrigir, tá, Camila? Eu sei que ela vai ouvir depois, mas assim, eu não sou insuportável. Mas nesta semana, nestas últimas 2, eu estou de fato insuportável, porque eu não tô bem. E eu tô contando com a ajuda de muita gente pra ficar melhor, e isso é importante, porque a gente vai ter ajuda, vai passar, e a gente vai ajudar as pessoas. Também é importante que a gente ajude as pessoas quando elas estão no processo delas difíceis. E aqui tá a minha colega que me ajudou um monte, tadinha. Foi ela que fez eu chorar um monte. Tadinha, né, Clarissa? Não foi ela que fez eu chorar, eu tava instável. Mas ela me ajudou um monte na pós. Ela foi uma das primeiras pessoas a ver o quanto eu tava instável, né, de me ajudar a passar por essa dificuldade. Me deu um abraço muito gostoso, que é o que eu tava precisando, e eu tava espantando todo mundo de perto de mim. Então, se vocês estão na mesma situação que eu de vulnerabilidade, respirem, menos ansiedade, e isso vai passar, certo? Se vocês não estão nessa situação, mas talvez amanhã seja um dia que vocês vão encontrar pessoas que estão precisando, gente, ajuda. Ajuda a pessoa, porque a gente não precisa passar pela dor sozinhos. Certo, gente? Alguma coisa a contribuir? Senão eu vou encerrar aqui, porque a Paola está me ameaçando que a gente tem que jogar canastra, né? Vamos jogar canastra em família, coisa que a gente não faz há... Quantos anos, mana? A gente brincou 10... Não, na verdade, eu acho que uns 20 anos que a gente não joga canastra de dupla aqui. E aí, vamos jogar hoje. Certo? Gente, pra quem eu não dei oi pra todo mundo. Um beijão pra todo mundo. Sintam-se todos muito abraçados, muito amados sempre. Amanhã é um dia novo, amanhã é uma semana nova e principalmente, né, amanhã é um mês novo. Vamos tomar as melhores decisões para que a gente consiga passar por tudo que a gente precisa e chegar onde a gente quer. Certinho? Um beijinho para todo mundo e até mais.